Olá, eu sou Almeida da Corpo Urbano e vamos iniciar hoje mais uma entrevista da construção. Hoje vamos falar com um especialista em eletricidade, instalações elétricas, Silvio Ferreira da Projetium. Silvio, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença. Olá, Almeida, o prazer é todo meu. Bom, então vamos lá, Silvio. O que é um projeto de instalações elétricas? Bom, o projeto de instalações elétricas, ele se trata do planejamento de uma instalação elétrica, analisando o perfil de consumo de cada usuário, do usuário final da instalação, né, do empreendimento. E aí, com isso, a gente consegue, desde planejar melhor os pontos de tomada de energia, onde os equipamentos vão ser conectados, mas principalmente dimensionar os cabos elétricos e especialmente as proteções contra incêndio, contra choque e contra raio. Isso a gente pode aplicar em obras, né, em empreendimentos que estão saindo do chão e também em empreendimentos em que se deseja uma melhora através de uma reforma estrutural. Ótimo. E o porquê da necessidade de um projeto elétrico, Silvio? O projeto das instalações elétricas, ele consegue fornecer, como um primeiro aspecto relevante, o conforto para o usuário final da instalação, de maneira que ele tenha liberdade de conectar o equipamento que ele quiser, simultaneamente utilizado com algum outro, e a instalação absorva essa potência, essa demanda. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido o passado por uma situação como essa. Eu estava assando um bolo no forno elétrico e aí outra pessoa ligou o chuveiro elétrico e a instalação não suportou. Então, é esse tipo de situação que a gente visa neutralizar. E o projeto ele consegue, através de um bom planejamento, fazer com que a instalação absorva esse tipo de demanda. E, além disso, a questão de segurança, porque a instalação elétrica ela é básica, hoje ela é vital em qualquer tipo de empreendimento, mas ela oferece um risco muito grande para nós, seres humanos, que é a questão do risco de incêndio e o choque elétrico. Então, a gente consegue, através do projeto, atribuir à instalação elétrica elementos que vão atuar nessa prevenção. Então, isso é segurança. E a gente consegue gerar economia quando a gente pensa em eficiência energética da instalação elétrica. A gente reduz as perdas da instalação elétrica e a gente consegue gerar economia. E quando você está na fase de obra, num empreendimento novo, a gente consegue gerar economia na fase de execução, com uma estruturação do processo de execução e também diminuindo o tempo que a mão de obra passa na obra. Ô Silvio, o nosso público são pessoas que queiram investir em imóveis ou que queiram construir um imóvel próprio, um comércio. Eu entendi que o projeto, ele basicamente, ele reflete numa economia durante a obra. Perfeito. E no pós-obra, o quanto um projeto de elétrica, ele vai refletir na avaliação de um imóvel? Esse reflexo está justamente no valor do imóvel, que converge para as questões de conforto, segurança e economia. Conforto, na medida que a instalação vai estar adaptada às necessidades do usuário, e aí com isso você não vai precisar ficar esticando extensão e nem passar pela falta de uma tomada próxima à sua cama, por exemplo, ou próxima à sua escrivaninha, para você conectar os seus equipamentos elétricos dentro do seu escritório. A questão de segurança, na medida em que você vai oferecer mais proteção ao usuário dessa instalação, ele vai estar mais protegido a questões de incêndio, choque elétrico, e também a economia, porque uma instalação bem planejada, bem projetada, ela pode reduzir as perdas de energia e, com isso, reduzir a sua conta de energia elétrica. Então, é justamente esse o viés que agrega valor ao seu empreendimento. Não, está claro. Agora vamos pegar a questão de um cliente que queira comprar um imóvel. O que este cliente tem de observar na compra de um imóvel em relação à questão de um projeto elétrico? Os olhos desse investidor precisam estar atentos desde a entrada do imóvel. Então, inicialmente, ele precisa identificar onde é que está o quadro de medição, onde é que está alocado o medidor da concessionária de energia. E lá ele vai observar se ele tem uma instalação que é monofásica, uma tensão só de 127 volts, por exemplo, ou se ela é bifásica, uma tensão de 220 volts.
Então, ele vai olhar esse quadro de medição. Primeiro, ele olha no topo do poste, identificando a quantidade de fios. Então, se tiverem 2 fios, ele já tem um forte indício que é uma instalação monofásica. Se tiverem 3 fios, ele já tem um forte indício que é uma instalação bifásica. Se forem 4 fios, uma instalação trifásica. Então, ele precisa observar e identificar esse elemento. Outra característica que ele pode observar é abrir o quadro de medição e olhar o disjuntor, que é aquela pecinha que vai estar à disposição lá, e ver quantas entradas e saídas ele dispõe. Se houver uma saída, é monofásico, 2 bifásicos, 3 trifásicos. Então, isso é uma informação importante a se levantar. Já na sequência, adentrando na instalação, em cada ambiente ele precisa observar o número de tomadas. O número de tomadas vai nos dizer quanto a algumas questões de infraestrutura. Ele vai precisar observar também se há pontos para itens de telecomunicação, como rede de telefonia, televisão. Ele precisa ver se essa instalação está preparada para receber esses equipamentos. A gente precisa ter sempre em mente que a tubulação que abriga a estrutura de telecomunicações, de telefonia, televisão, ela precisa ser separada da instalação elétrica, isso obrigatoriamente. Então, isso é um item a ser observado. Depois, ele precisa identificar onde está o quadro de distribuição da instalação elétrica, abrir esse quadro. Ele precisa observar se esse quadro está num local acessível, de fácil acesso. E, abrindo esse quadro, observar, por exemplo, o número de disjuntores. O número de disjuntores vai dizer alguma coisa quanto ao bom dimensionamento da instalação. Um número de disjuntores razoável vai conseguir mostrar que a instalação está bem dimensionada, bem dividida, e assim ela agrega as proteções contra incêndio e choque elétrico. Ele precisa identificar se essas tomadas já seguem um novo padrão de 3 pinos. Isso também é um item de segurança, um item básico para a proteção contra choque elétrico. Então, esses são alguns aspectos facilmente visualizáveis que você, investidor, pode utilizar como arma ao avaliar a instalação elétrica de um imóvel. Ficou muito claro, Silvio, muito obrigado. Agora, para nós encerrarmos, qual que é o diferencial da Projetium Engenharia? A Projetium é uma empresa de projeto e consultoria, capaz de atender todo o território nacional, e somos procurados por investidores ou outros profissionais da construção civil. Nesse momento, nós iniciamos entrevistas para captar as necessidades e, com isso, elaborar propostas baseadas no nosso tripé de segurança, conforto e economia. E, com isso, apresentar um projeto final com maior valor agregado. Chegamos a mais um final da entrevista da construção e hoje falamos com Silvio Ferreira, da Projetium. Silvio, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, Almeida, eu que agradeço a oportunidade, o espaço e espero ter contribuído para os nossos investidores aí com informações úteis acerca de instalações elétricas. Pessoal, antes de encerrarmos, curtem os nossos sites, dê um link, inscreva-se no nosso canal. É importante a participação de vocês para que o YouTube mantenha o nosso canal em aberto. Muito obrigado e até a próxima.